Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Érica Vitiello de Barros, terapeuta e criadora do método Healthfulness, com o qual eu já trabalho há muitos anos. E a partir de hoje, você está convidada a participar comigo da série de vídeos sobre ansiedade, desde conceitos até exercícios, experiências que vão trabalhar em você a sua própria ansiedade. Nestes 25 anos de trabalho terapêutico, uma das situações que mais ocorreram dentro dos meus atendimentos foi a percepção de que a maioria absoluta das doenças emocionais e das doenças físicas que os meus clientes me traziam tinham como a sua base estrutural a ansiedade. Exatamente. De repente, aquela artrose, aquela artrite, aquela enxaqueca, a sua gastrite, o seu problema de coluna, tudo isso pode sim ter um fundo de ansiedade. E nós vamos ver isso durante o vídeo. Eu costumo dizer que a ansiedade é a mãe das enfermidades. E você vai entender melhor participando comigo de toda essa jornada. Por isso é muito importante que você esteja inscrita no meu canal e compartilhe também, né? Afinal, hoje quase a população toda mundial sofre de ansiedade e nós não precisamos mais sofrer com isso. Então vamos lá. Vocês verão agora aqui um pequeno gráfico sobre o que é ansiedade. O termo ansiedade ele tem origem lá no grego e no latim e quer dizer falta de ar, o que causa pânico, o que causa desconforto, o que oprime, o que sufoca, o que estreita e o que estrangula. E é justamente os conceitos de estreitamento e estrangulamento emocional que nós vamos trabalhar agora nos vídeos iniciais e vocês vão entender por que estes dois conceitos são tão importantes. E para que você comece a entender realmente o que é a ansiedade e como reconhecê-la e como começar a controlá-la, nós vamos fazer agora a experiência da caixa, que eu já faço aqui com os meus clientes e que sempre tem ótimos resultados iniciais. Vamos lá? Imagine que à sua frente tem uma caixa de papelão, no tamanho de 1 metro de largura por 1 metro de comprimento por 1 metro de altura. O papelão é fino e ele não pode romper, nem rasgar, nem ter nenhum tipo de dano. Observe bem a caixa, suas medidas e o material utilizado na fabricação dessa caixa. Você pode fazer esta experiência somente na sua imaginação, mas também pode fazê-la de maneira real, encontrando uma caixa que tenha estas medidas, tá? É fundamental que sejam essas medidas mesmo, nem maior e nem menor, certo? Então vamos iniciar? A experiência que eu proponho a você é de entrar nessa caixa e fechá-la. É isso mesmo. Você deve entrar na caixa e fechar a tampa dela. Para que você faça essa experiência, eu vou me calar e volto daqui 2 minutos. Enquanto isso, você entra na caixa e fecha da maneira que você quiser. Até daqui 2 minutos, me aguarde que eu volto.
Pronto. Pode abrir a sua caixa e sair. E agora vamos analisar essa experiência. Se você não é ansiosa, essa experiência para você pode ter sido divertida ou desafiadora e você entrou e fechou a caixa sem mudanças emocionais pesarosas ou negativas. Então, parabéns! Mantenha este autocontrole por toda a sua vida. Agora, se você é ansiosa, e dependendo do nível da sua ansiedade, você pode ter tido aí reações diversas, né? Como sudorese, que é transpiração, sensação de nó na garganta, aperto abdominal, aperto no peito, coração acelerado, medo e até outros sintomas. Ou até mesmo pode ter desistido de cumprir a experiência. Se desistiu, procure fazê-la por inteiro. É só uma experiência imaginativa. Você pode parar ou refazer a hora que você quiser. E eu vou comentar agora com vocês alguns aspectos importantes da realização dessa atividade e da pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa tem uma falha criativa, isso mesmo, ela tem uma falha criativa na estrutura da formação do seu pensamento racional e comumente se deixa dominar pela estrutura emocional. Esta falha criativa é que faz a ansiedade se manifestar. Então vamos lá. Você iniciou a sua experiência da caixa através de possivelmente um ímpeto. Uma pessoa ansiosa, ela pula algumas fases ou alguma fase do planejamento. Então, para entrar na caixa, o que você deve fazer? Pôr a caixa em pé, analisar, avaliar o tamanho dela e o material, né, que como eu falei é muito frágil, com relação ao seu tamanho, né? Isto é, eu caibo na caixa. Eu já sei que o material é frágil. Será que os meus movimentos vão danificar essa caixa? Então eu tenho que ter movimentos mais suaves, movimentos mais delicados para que eu não danifique o material da caixa que eu preciso entrar. Um pensamento estruturado vai dizer também, o meu tamanho, a minha altura ou o tamanho das minhas pernas me permitem entrar na caixa sem problemas. Ou eu tenho uma estrutura baixa, eu vou precisar de uma ferramenta de apoio, que pode ser uma escada, uma banqueta, almofadas, seja lá o que for, né? E de uma altura suficiente para que eu não danifique esta caixa quando eu for entrar. Outra coisa, ela tem 1 metro de altura, isto é, será que a minha perna, quando eu for subir na almofada ou na banqueta ou na escada e descer, eu vou ter uma estrutura para descer a minha perna? Ou eu tenho que colocar dentro uma banqueta, algumas almofadas para me dar este apoio também, para que eu possa entrar tranquilamente? Ou ainda num processo de análise, eu posso deitar a caixa no chão, aí eu deito e me encolho também no chão e giro para dentro da caixa. Aí você vai dizer, mas não tinha nada dizendo que eu podia deitar esta caixa. E aí eu respondo, mas também não tinha nada dizendo que você não podia. Então, lembrando também de que as informações que você tem, elas são suficientes para que você haja de uma maneira madura, tá? Então, é muito importante avaliar o que você vai fazer. E é justamente aí que o ansioso se perde.
Você viu até aqui que esta experiência ela é muito simples de fazer, tanto só no campo da imaginação, quanto se eu quiser torná-la real e encontrar uma caixa nessas medidas. Porém, o ansioso, ele cria uma série de dificuldades dentro da mente dele, mas que ele acredita que é real. Então eu vou dar para vocês alguns exemplos que já ocorreram durante os meus atendimentos com os meus clientes, para vocês verem como o ansioso estreita o seu pensamento e, consequentemente, ele dificulta a realização de tarefas. Uma vez eu coloquei esta caixa nessas medidas dentro do consultório, e uma cliente que era mais ou menos de uma estrutura, mais ou menos não, ela era de uma estrutura baixa, ela disse: Érica, é simplesmente impossível de eu realizar essa atividade, porque essa caixa é muito alta, ela é maior do que o tamanho das minhas pernas, essa caixa bate na minha cintura já, então eu não tenho como. E eu tô olhando, aí eu falei, não, busca uma maneira, pensa um pouco mais, porque ela já ia desistir e já começou a transpirar. Por quê? Porque a ansiedade já havia se manifestado ali, tá? Estreitando o fluxo de pensamentos. Depois ela olhou para um lado, olhou para o outro e falou: olha, não tem nada também aqui que eu possa me apoiar. Não tem uma escada, não tem um banco, não tem outras caixas. Ela falou: é simplesmente impossível que eu entre. Até aí ela já estava transpirando e já tinha o rosto bastante vermelho, isto é, o processo de ansiedade dela já havia aumentado. Consequentemente, o fluxo de pensamento também já estava estreitado. O que eu fiz neste momento, então? Pedi para que ela fosse tomar uma água, se sentasse, se acalmasse, respirasse e buscasse uma outra solução. Nesse dia, ela não conseguiu e eu falei que ela podia buscar a solução durante a semana, mas que ela não perguntasse para ninguém, para que a gente pudesse desenvolver este potencial nela, né? Então, este potencial de pensamento para auxiliar a diminuir a ansiedade. Na semana seguinte, então, ela voltou, novamente ela afirmou que tinha pensado, repensado e que não tinha conseguido encontrar uma maneira de entrar nessa caixa. E eu lembro que ela me disse: e eu estou muito frustrada, porque eu tenho certeza que outras pessoas conseguiram. E eu falei: exatamente, outras pessoas conseguiram e com muita facilidade. Basta você estruturar melhor o seu pensamento, tirando do seu pensamento as possíveis dificuldades encontradas e buscando uma facilitação. Foi aí que ela deu uma relaxada mesmo e falou: só se eu virar a caixa, né? E eu falei: então vire. E aí ela virou, como eu falei, e rolou para dentro da caixa. E ela virou e falou: mas era só isso? Eu falei: exatamente. Né? Ela falou: gente, e eu passei a semana tendo palpitações porque eu não consegui encontrar uma maneira de entrar nessa caixa. Então a gente percebe o quê? Por que ela não encontrou? Porque quando ela se viu diante de uma situação, por algum motivo, a mente, o cérebro dela encontrou uma dificuldade. Ansiosos têm dificuldade em lidar com dificuldades, certo? E aí a mente começa a criar. Lembra que eu falei que o ansioso tem uma mente imaginativa? É isso. Ou criativa, né? Essa mente começa a criar situações que não existem, né? Então vocês podem ter dito: eu não sabia que era para virar a caixa, eu não sabia que eu podia colocar dentro da caixa almofadas ou uma banqueta para me ajudar a descer, certo? Isto é, situações que vocês poderiam ter resolvido, mas a mente ansiosa dificultou para vocês. Bom, este foi o nosso primeiro vídeo, foi o início do conceito de ansiedade e esta experiência da caixa,
que eu desejo sinceramente que você faça e que depois você venha e coloque aí nos comentários o que você sentiu e principalmente quais foram as reações físicas que você teve. Você teve palpitação, sudorese, sentiu medo, dúvidas, teve vontade de fugir, de correr, né? Isto é, o que ocorreu com você, no seu corpo e nas suas emoções. E isso é muito importante porque quanto mais pessoas escreverem, mais outros ansiosos, outras ansiosas vão percebendo como este transtorno é comum e assim a gente consegue fazer um trabalho cada vez mais qualificado para vocês. E eu vou pedir também que vocês refaçam esta atividade da caixa até que vocês a façam tranquilamente, sem ter nenhuma reação. Porque aí o que acontece? O cérebro ele já não vai mais se estreitar diante das dificuldades e vai trabalhar serenamente, tá? Então, fez uma vez, fez a segunda, deu tudo bem? Ótimo. Precisou refazer 20 vezes? Ótimo também. O importante é que você entre, agache e saia dessa caixa de uma maneira muito tranquila, serena, alegre, entusiasmada, sem ter nenhum desconforto de ansiedade, tá bom? E aí você vai fazendo e a próxima semana tem o próximo vídeo sobre ansiedade e mais uma experiência para você ir resolvendo este processo ansioso que vive dentro de você. E se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas ansiosas que você conhece e assim nós vamos estar contribuindo aquilo que a gente sempre fala aqui no método Healthfulness para um mundo muito saudável e muito mais feliz. E eu aguardo você a semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia.